quero saudar a todos com a paz do Senhor e aos amigos com uma boa noite. Amém? Prazer receber você que está conosco nesta noite nos visitando. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande. E nesse momento em que nós estamos aqui reunidos para esse ato cerimonial e comemorativo, quero convidar você a abrir a Bíblia. Se não tiver, se estiver do lado de alguém que não tem, por favor, auxilie para que ele possa ler ou acompanhe aqui no nosso projetor. Romanos capítulo 6 é a nossa meditação nesta noite. Romanos capítulo 6. Amém? Se você não encontrou, já está certamente disposto no vídeo. Diz assim o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados juntamente com Ele para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua casa e na Tua presença para louvar o Teu nome. Quero Te agradecer pelo dia que nos deste, pelo livramento, escape, cuidado, carinho, que aprova o Senhor permitiu o nosso coração, Pai querido, ser alcançado. Muito obrigado. E obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos estar no Teu santuário para louvar, flutuar, agradecer e dizer o Teu nome e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Deus Santo, nesse momento em que estamos neste ato simbólico comemorativo, pedimos ao Senhor que possa falar conosco através da Tua palavra, através da Tua vontade, preenche o nosso coração com a Tua paz, inunda-nos com a Tua presença, e que o Teu Espírito esteja a mover em cada alma, em cada mente, em cada vida, em cada coração, de uma maneira muito clara, muito poderosa, tocando, ministrando, falando, operando conforme a Sua soberana vontade. Repreende toda e qualquer artimanha do nosso inimigo adversário, que nada nos impeça de estar atento para ouvir a Tua voz, e que Tu fales para a glória do Teu nome, sobre a ação e a direção do Teu Espírito. É a nossa oração na pessoa bendita de Jesus, o Teu Filho. Amém. A palavra de Deus nesta noite fala para nós, nesse capítulo de Romanos, capítulo 6, em que nos é abordado sobre um ponto específico em que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Roma sobre a consciência da justiça de Deus que eles precisavam viver. Essa consciência da justiça de Deus estava baseada naquilo que ele vem mostrando no livro sobre como é que procedemos diante desse Deus Criador enquanto ser humano que somos. Nós, enquanto seres humanos, todos, infelizmente, na pessoa de Adão, na figura de Adão, o primeiro homem da natureza, o primeiro homem da criação, nós falhamos com Deus. Nós, infelizmente, desvirtuamos daquilo que era a vontade do Criador para a nossa vida. E ao nos desvirtuarmos do Criador e irmos nos distanciando da Sua vontade, nós, infelizmente, criamos um vácuo de distância entre nós e Deus. Deus, então, se tornou distante de cada um de nós, não pela Sua vontade, mas pela nossa desobediência. Deus se afastou de nós, não porque Ele queria, mas porque nós entendemos não estar com Ele. E estar com Ele num relacionamento sincero, num relacionamento íntimo e verdadeiro. Sabíamos quem era Deus, falávamos de Deus, mas não nos relacionávamos pessoalmente, profundamente com Deus. Porque, infelizmente, quando nos deixamos em Adão ser seduzido pela orientação do mal,
fomos tomados de um orgulho verossímil dentro de nós, que nos impedia de perceber o mal que nos causamos a nós mesmos. E infelizmente caminhamos sobre essa consciência perversa e sem qualquer perspectiva de retorno para se encontrar de novo em Deus. E como isso dói e condoía o coração do Criador, por perceber que a humanidade por Ele criada, a cada dia dele se distanciava, a cada dia essa humanidade dele se afastava, a cada dia essa humanidade já não se percebia naquilo que era conceito de modo operante de vida que Ele tinha assim destinado para todos os homens. Percebendo esta realidade, o homem agora caminha sobre uma perspectiva falsa de sustentação da sua vida. E qual era essa perspectiva falsa? Ora, o homem idealizou para si o poder, e no poder achou que poderia construir o eterno e o absoluto. E nessa consciência de construir o eterno e o absoluto, o homem então buscou nessa percepção todas as criações e invenções que nós temos nos dias de hoje. Tudo que a gente vê é o homem tentando, de uma maneira muito incauta, construir a sua própria eternidade. Só que, desde Adão até os dias de hoje, todos os planos, todos os intentos, todos os projetos do homem nessa direção falharam. Porque desde Adão, os homens morrem. Desde Adão, todos temos um prazo de validade nessa existência humana. Apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço, de todo o empenho, de toda a capacidade da ciência de buscar meios para que sobrevivamos mais, nenhuma deles foi possível de dar a nós o que de eternidade. E por que não podia dar e por que não pode dar? Porque este que de eternidade já estava no homem desde a criação. Só que ele foi encoberto, ele foi apagado por causa do pecado. Então o pecado cegou, apagou este que de eternidade que havia dentro do ser humano e fez com que ele vivesse sob a perspectiva de que ele mesmo poderia criar o seu que de eternidade para viver eternamente. Só que a construção humana entendeu viver eternamente para essa vida. E essa vida não pode ser vivida eternamente, porque ela por si só é autodestrutiva. Então como é que se muda isso? Como é que transforma isso? Como é que esse quadro pode ser revertido? Deus então constrói um entendimento e uma percepção. Deus então faz com que a sua realidade suplante a realidade humana. E como é que Deus faz isso? Muito antes de criar o próprio homem, Deus estabelece um plano de amor, estabelece um plano de bondade, de misericórdia para com esse homem, mesmo sabendo que esse homem dele se afastaria. Deus estabelece uma coisa chamada Calvário. Deus estabelece uma coisa chamada cruz. E na cruz, Deus estabelece que toda desobediência, que toda indiferença, que toda ojeriza, que todo orgulho, que toda soberba, que toda ação de viver distante dele, todo malefício, seja ódio, seja mágoa, seja rancor, seja mentira, seja falsidade, seja dor, tudo isso estaria perecendo neste plano que é a cruz. Deus estabeleceu desde a eternidade que a cruz seria o ponto central para morrer toda a maldade causada pela desobediência humana. Só que tinha um problema. Alguém tinha que assumir a cruz. Alguém tinha que estar lá. Porque a cruz por si só não resolveria isso. A cruz por si só não teria esse poder. Como 2 pedaços de madeira poderiam resolver isso? Alguém tinha que ir. Mas a palavra de Deus diz que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Não havia ninguém competente, capaz, puro, verdadeiramente, para poder cumprir em si o desígnio de Deus e pagar esse preço, de fazer morrer na cruz
toda a antagonia que havia entre o homem e Deus. Toda a sentença de ira para ser consumida na cruz precisava de alguém, ou um representante que assumisse esta culpa. Deus olha para os homens e não vê um justo sequer. Não há nenhum. Então Deus, em grande e pleno e profundo amor, olha para si mesmo e busca em si mesmo a solução para esta realidade. Deus busca no seio de si mesmo, na sua segunda pessoa, se fazer homem, se tornar como um de cada um de nós, e a partir dessa identidade construída entre nós seres humanos, Ele apontar para nós o caminho de retorno para essa relação genuína e pessoal com o Criador, mas assumindo em si mesmo agora toda a culpabilidade que estava disposta na cruz e que precisava de um representante direto. É assim que Jesus entra na história, como um Cristo histórico, e dentro da história Ele revela o caminho de volta para a eternidade, para que na eternidade nós possamos construí-la e vivê-la em Deus, e não a partir da nossa concepção. Jesus está entre nós e prefigurou entre nós para mostrar que todo o nosso caminho construído para tentar termos um quê de eternidade não nos levaria a nenhum outro lugar senão a própria autodestruição. E é por isso que, apontando essa realidade, conversando com aqueles que lhe estavam perto, ele disse: olha, não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele aponta para si mesmo no sentido da sua vida, no sentido de como vive, no sentido de como se revela, para apontar para cada ser humano qual é o dispositivo e a disposição de Deus em nos amar. Deus não mais nos ama pelos nossos lindos olhos azuis. Deus nos ama por causa do que Jesus fez na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É em Cristo, é através dos olhos de Jesus que Deus agora olha para a humanidade e pergunta a essa humanidade: você quer voltar para mim? Você quer voltar que este quê de eternidade que já está em você volte a ser pleno, a ser abundante na sua vida? E quando a experiência da morte física acontecer para qualquer um de nós, ela não ser o fim, e você saber que quando você transpor a porta da eternidade, você saber que comigo você estará para todo sempre. Se essa é uma verdade, se é isso que você entende, então eu te abraço no meu filho. E era isso que Jesus, com seus braços estendidos na cruz, dizia: olha, homem, olha, ser humano, o quanto que eu te amo, o quanto você é importante para mim, olha o quanto que eu te quero,